Olá, está começando Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Este é um programa multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Recebemos hoje a vice-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Jane Fraga Tutiquian, a professora Cíntia Bol, da Faculdade de Educação e diretora do Departamento de Cursos e Políticas da Graduação da Pró-Reitoria de Graduação da URGS, e também a colega Laura Wunsch, vice-secretária de Educação à Distância da Universidade. Bem-vindas, professora Jane, uma satisfação de novo estar aí no Diálogos, estarmos juntos de novo no Diálogos. Juntos é uma maneira de falar, né? Como há bastante tempo, todos nós seguimos, sempre que possível, trabalhando de casa, né? Remotamente, e respeitando, então, as orientações aí das autoridades de saúde, né, quanto à prevenção pelo contágio, pelo novo coronavírus. Nós abordamos... Juntos, mas separados. Exatamente, não é? exatamente. Juntos, mas separados, é isso aí. Hoje, assim como na última edição, quando a professora Jane conversou com o colega Fernando, nós abordamos de novo o tema do retorno às atividades, né, as atividades remotas de ensino da universidade, através do ensino remoto emergencial, o ERE, que já foi divulgado. Nós vamos começar no próximo dia 19 de agosto. Como a professora Jane ressaltou no programa anterior e também no podcast que nós fizemos na rádio da universidade, a maneira que a gente está retornando pensa, em primeiro lugar, na vida das pessoas, né? Também na manutenção da qualidade do ensino da universidade e também na inclusão, né, o máximo possível de todos, né, professora Jane? Eu lembro que são os aspectos que a senhora ressaltou, né, no último programa. André, uma alegria te ter de volta. E esse programa é um programa muito especial porque é feito pelas meninas, né? É uma alegria estar aqui com a Cíntia, uma alegria estar aqui com a Laura e nós continuarmos falando sobre o ensino remoto emergencial. Acho, André, que nós ainda falaremos muito sobre ele. De fato, o ensino remoto emergencial tem que ser um fator de inclusão digital, ele não pode ser um fator de exclusão. E a universidade vem trabalhando muito com isso. Eu mesma já falei em outra edição do nosso Diálogos sobre o trabalho que a gente estava fazendo nas comunidades, no sentido de encontrar locais como centros comunitários para lá colocar, digamos, um polo em que o aluno possa ir trabalhar. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar muito claro a todos que não é nossa prioridade que o aluno saia de casa e vá até uma biblioteca ou que vá até um centro comunitário. A nossa prioridade é que ele consiga trabalhar em casa e, para isso, houve já o edital da praia, né? O edital extraordinário da praia. Mas nós estamos também dando conta de que o aluno não precise voltar, por exemplo, do interior para Porto Alegre, né? Que ele possa ficar lá na sua cidade, ter uma rede de qualidade, ter um local aonde estudar, se esse local não for a sua casa. Então, a própria SEAD e a CAF fizeram todo um trabalho de monitoramento de onde moram os nossos alunos, do que aqueles lugares que poderiam ser usados como polo, ou seja, aquele lugar em que se ele não quer trabalhar em casa, ele vai trabalhar próximo da sua residência, sem que ele necessite pegar transporte coletivo. Até porque, tu bem disseste, a nossa grande prioridade é, sem dúvida alguma, a vida. Pois bem, sobre isso nós já falamos, mas eu não poderia deixar de dizer que a SEAD
e a CAF deram um passo muito grande entre o último programa e este que nós estamos fazendo agora. Então, hoje eu já tenho números para colocar. Por exemplo, nós temos os polos da SEAD, mas além dos polos da SEAD, distribuídos pelo Estado, nós temos hoje 52 polos federais, que, inclusive, funcionam dentro de quartel, por exemplo. Então, não estou falando de qualquer lugar, estou falando de polos já preparados para isso. Nós temos 10 bibliotecas comunitárias, isso para nós também é importante, mais todos aqueles centros comunitários de que nós já falamos. Então, esse trabalho ele vem crescendo, ele está encontrando uma repercussão muito boa na comunidade. Por outro lado, nós temos o projeto do professor Marcelo, que está restaurando computadores. Então, foi aberto um projeto que os professores ou a comunidade pode doar os computadores que serão arrumados para que possam ser usados pelos alunos e também para que eles possam ser o projeto do Marcelo Lubachevski, que é o CRC, que é ligado ao ZENIT. Então, ele pode ir para os alunos, ele também pode ir para o professor que esteja com dificuldade em determinado momento, mas também como contrapartida para a utilização desses polos. E a outra contrapartida seria a instalação da rede ROM, a que nós usamos na universidade. Então, esse trabalho está avançando e a gente tem uma expectativa de que possamos atender efetivamente a todos. Neste momento, nós estamos voltados para os indígenas. Inicialmente, as lideranças não queriam aderir ao programa do ensino remoto emergencial, mas hoje as lideranças já aceitaram. Então, nós também estamos localizamos 12 na Lomba do Pinheiro, localizamos 4 indígenas na Estiva. Então, a gente está fazendo todo esse trabalho de tal forma que nenhum estudante da universidade fique fora do processo por falta de condições materiais. Além dessa preocupação com a inclusão dos estudantes, nós temos também inúmeros docentes, embora a Universidade Federal do Rio Grande do Sul já tenha aí uma tradição muito grande de educação à distância, né? Nós temos, a EAD está espraiada pela universidade, temos um programa de pós-graduação já com quase 25 anos, que é o pós-graduação em informática na educação, né, dedicado a essa área. Nós temos a Secretaria de Educação à Distância, mas temos docentes que até agora não utilizam muito as tecnologias nas suas aulas e sobretudo, essa modalidade da aula online, né? Laura Wunsch, vice-secretária de Educação à Distância da Universidade. A SEAD já antes desenvolvia inúmeras atividades de capacitação para os docentes, principalmente que desejavam, né, utilizar essas possibilidades. E neste ano nós observamos, mesmo antes desse período que vai começar agora, uma intensificação dessas atividades, né? Quais são as principais ações de capacitação, de orientação para docentes e também para os técnicos, né, e para os estudantes que, mesmo que estejam sempre conectados, todo mundo está, não tem ainda a prática de estar durante as suas aulas? Olá a todos. Obrigado, André, pelo convite, né, de estar participando aqui junto com a professora Jane, com a professora Cíntia, desse espaço. Nós, na SEAD, já tínhamos, né, esse desenvolvimento de ações de capacitação junto com a EDURGS, né, que faz um importante trabalho na universidade. E o que aconteceu quando começou, né, a questão da pandemia e a gente começou a perceber essa necessidade de que alguma coisa ia ter que ser feita de maneira remota,
começamos, então, a intensificar a oferta dessas turmas de capacitação, principalmente no uso dos ambientes virtuais de aprendizagem, principalmente no Moodle, que é o mais utilizado. Então, estamos tentando, desde abril, principalmente, maio, oferecer um maior número de turmas de capacitação para os professores e que também envolve, muitas vezes, os servidores técnicos administrativos. Desde o início do ano até aqui já foram ofertadas 15 turmas de capacitação com esse tema de ambientes virtuais de aprendizagem, ferramentas pedagógicas, mais ou menos 600 professores capacitados. Tivemos também uma iniciativa muito interessante que também partiu da professora Eliane Tarouco, vinculada ao programa de pós-graduação em Informática na Educação, de fazer os fóruns EAD com professores que já tinham alguma experiência para compartilhar com os colegas. Então, foi muito legal. A gente fez 9 fóruns. Esses professores, então, compartilharam as suas experiências. Fizemos também 2 lives, né, mais técnicas, com ferramentas específicas. Nos fóruns e nas lives, tivemos mais ou menos 1000 pessoas participando. Então, a gente acha que foi fundamental nesse período de preparação que a gente passou para poder efetivamente ingressar nesse formato do ensino remoto, que é emergencial, mas que utiliza as ferramentas da educação à distância. Então, a gente precisa estar familiarizado com as ferramentas, né, para poder fazer um bom trabalho. A gente também, na SEAD, tem um suporte que funciona por e-mail, então o pessoal manda as dúvidas por e-mail, a gente responde, encaminha tutoriais, produz tutoriais e vídeos, né, explicando sobre como fazer para acessar, para utilizar, né, para elaborar materiais didáticos digitais. Então, esse trabalho de suporte está muito intenso também, a gente está para dar conta, né, de todas as dúvidas que surgem quando a gente começa a usar essas ferramentas digitais, porque mesmo quem já tinha usado em algum momento na sua aula presencial, talvez ainda não tivesse familiarizado com todas as possibilidades, né, de fazer uma disciplina totalmente de forma remota, né? Então, quem não sabia precisa começar a aprender e quem já sabia alguma coisa precisa ampliar, né, esse conhecimento e essas capacidades. E a gente também, uma outra frente que a gente começou a perceber é do aglutinamento de informações sobre isso, né? Tutoriais, materiais, portais de conteúdos, cursos, porque a gente tem muita informação, muitas universidades produzindo materiais, mas a gente começou a perceber que na universidade, na nossa universidade, a gente não poderia produzir uma cartilha única com um modelo fechado, né, de ensino remoto emergencial. Então, a gente começou a aglutinar informações dentro do nosso próprio site da SEAD, por categorias, então, produção de vídeos, ambientes virtuais de aprendizagem, né? Então, cada categoria a gente foi aglutinando materiais, e para assim, então, os professores poderem construir dentro das suas unidades um esquema que melhor se adaptasse para essa unidade. A gente sabe que muitas unidades produziram uma cartilha, né? Então a gente entende assim que dentro, no âmbito das unidades é possível fazer um formato mais único, mas a gente achou que na universidade como um todo a gente não deveria partir para esse lado de criar uma cartilha para a URGS, né? Então criamos esse site, iniciou com uma aba no nosso site, agora é um site único, né? Com toda uma formatação visual, bem fácil de acessar, de encontrar os materiais. A gente procura, então, estar permanentemente atualizando, né? Então, eu já faço um convite a quem não conhece o site do ensino remoto. Ele está sendo permanentemente atualizado para que a gente possa, inclusive, agregar conteúdos que estão sendo produzidos por determinados professores, determinadas unidades, e a gente vai agregando ali para proporcionar, tanto para os professores quanto para os alunos, uma segurança nesse momento, né? Para ninguém ficar inseguro, desesperado, que a gente tem condições de ajudar.
né? Inclusive para os alunos a gente tem uma aba ali que é o dicas para os alunos. Então, né, eventualmente algum aluno que nunca acessou o Moodle, ali explica como acessar o Moodle, né? Tem o Ajuda Moodle, que é todo um infográfico, um site também de explicações, né? Então, essa é a ideia da SEAD, de continuar dando esse suporte, agora de uma maneira bem mais ampliada do que a gente já fazia. Pois é, professora Cíntia, a senhora trabalha e pesquisa a área de educação à distância há bastante tempo. Como é que é possível, né, que já depois de tanto tempo, e sobretudo agora, depois de meses em que a gente tem contatos online o tempo todo e assiste lives e aprendeu a usar as ferramentas de webconferência, como é que tem docentes, né, da universidade receosos de como eu vou me portar e como eu vou trabalhar com os alunos diante da webconferência, e alunos receosos também de mais eu posso não conseguir acompanhar, alunos preocupados em serem prejudicados, né? Inclusive a própria resolução que estabelece o ensino remoto tem artigos ali se preocupando com isso, né? Como é que isso acontece, professor? Eu ri um pouco porque, assim, nesse momento, nós estamos bem nesse contexto emergencial, sem dúvida alguma, então, é claro que a gente está nervoso, né? Então, não só a comunidade acadêmica, como a comunidade não necessariamente acadêmica, porque é um mundo que praticamente nos sugou para dentro de um momento em que, de uma perspectiva digital que até então ela trabalhava paralelamente às nossas vidas, né? Inclusive na academia, a SEAD sempre teve um papel forte na consolidação das políticas que vão, né, para o encontro da educação à distância, mas a gente nunca foi impelido de uma forma tão drástica a conviver com questões próprias do mundo da cultura digital. Então, isso nos deixa nervoso, isso nos deixa tensos, né? Toda a comunidade. Então, a gente costuma rir, brincar, mas isso é muito sério, é muito preocupante. Lembrando um pouco o que tu falaste, a inclusão digital, ela inicia lá na década de 80 no Brasil com uma perspectiva de entrega de computadores, como se a inclusão digital pudesse ficar vinculada à técnica, à questão do uso do computador. Então, tinha-se na época uma preocupação intensa das políticas públicas de entregar computadores nas escolas, de criar laboratórios, de manter esses laboratórios ativos, né? Então, inclusive, faz pouco, nós também tivemos a entrega de tablets, né? O UCA. Então, sempre focando na tecnologia, na técnica, e, de certa forma, a gente que pesquisava cultura digital, na perspectiva mais pedagógica, ficava um pouco em paralelo. A gente não tinha muito espaço de interlocução, porque havia eminentemente uma preocupação técnica, né, com a aparelhagem. Bom, em 2014 eu começo a olhar para o celular, porque se a gente pensar, os laboratórios escolares estão na palma da mão de qualquer pessoa a partir dos smartphones, né? Então, começa a me preocupar a possibilidade do não uso do smartphone na sala de aula, e traçando um paralelo com os laboratórios, que os laboratórios eram um possível uso. Então, uma tentativa de proibição de celulares, que celulares não são smartphones, mas nós tínhamos celulares sendo proibidos, não smartphones. Então, a gente meio que, para fazer as pesquisas, trazia para esse compêndio. Então, quando vem essa situação toda se apresenta, a gente logicamente pensa em inclusão digital. Só que a inclusão digital, como qualquer conceito, ele é cultural, né? Então, das primeiras políticas que versavam sobre o uso da técnica, né? Então, ensinar a aprender o Word, tinha cursinho para isso. Quem está nos assistindo que não sabe, tinha cursinho para aprender a usar o Word, a usar o Excel, tinha cursinhos. Escolas faziam propaganda dizendo, venha para minha escola, porque aqui você aprende a fazer. Então, dessa perspectiva instrucional, se começa a ressignificar o que é inclusão. E a inclusão deixa de ser só um lugar da técnica, mas ela começa a tomar um volume na academia no lugar pedagógico. Então, outros atores do lugar da educação começam a se sentir mais à vontade, inclusive eu, porque a minha formação é pedagógica. Eu sou professora, me formei no ensino normal.
Então, a minha discussão e o meu mestrado e o doutorado foram desse lugar, da discussão pedagógica. Então, quando hoje se fala em inclusão, e eu ali no lugar da Prograde, a gente tem uma grande preocupação de uma inclusão pedagógica, de uma inclusão que ela vá para além de uma discussão técnica, não que ela não seja necessária e importante, mas a gente que lida na Prograde diretamente com cursos, né, com departamentos, então a gente rapidamente cria GTs ali no nosso núcleo, então é criado o GT Consolidação, é criado o GT da Cultura Digital e Educação em maio ainda, é um grupo que inclusive teve recentemente a portaria reeditada, porque a gente agregou outros colegas que começaram a contribuir com muitas ações para a universidade. Então, esse GT, o GT Estágios, enquanto outras universidades estavam tentando entender como é que poderia ser os estágios, nós, no dia 7 de julho, já tínhamos uma versão institucional, uma diretriz, para que as unidades pudessem ali beber informações sobre como eles poderiam lidar com estágios obrigatórios, não obrigatórios. Recentemente, a gente criou o GT Evasão, né? Então, o GT Educação e Cultura Digital, ele tenta trazer essa expertise que não só está, digamos assim, certificadas em um mestrado, em um doutorado, certificado, né? Mas são profissionais da casa que têm uma expertise que vem a contribuir. Então, são colegas como a Wendy, colegas como a Kelly, colegas como o próprio professor Neto, colegas como a própria Laura, a Silvia. A gente agrega muitos colegas nesse GT da Educação e Cultura Digital para apoiar, inclusive, essa resolução que você falou, porque no artigo 16, as preocupações que estão ali registradas, entre elas, não tem FF, né? A questão de que os estudantes matriculados, até o final do período, que deixaram de participar da atividade, ele vai ter NI. Então, é uma preocupação que tem a ver com esse momento da cultura digital, tem a ver com esse momento emergencial, mas são construções que só são possíveis numa resolução como essa por conta desses olhares que são complementares e convergem para uma melhor resolução, para que a inclusão não seja só de uma perspectiva de fundamental, sem dúvida alguma, de Wi-Fi, de se ter essas tecnologias, mas mais que isso, a gente discutir condições de manter os nossos alunos conosco. Então, uma das discussões que nós fizemos muito forte no GT Consolidação foi que o estudante pudesse, a Laura sabe bem disso, ele pudesse visualizar como ele está indo na disciplina. Então, a gente chamou dentro da resolução a perspectiva de que o professor e o estudante passem a ter um maior diálogo e que esse diálogo fique visualizado pelo estudante. O estudante tem a condição de saber se aquela atividade que ele fez, ok, tá boa, eu posso avaliar. Não, não tá ok. Daí entra a monitoria, entra um pós-graduando, entra o próprio professor dizendo para o aluno. Mas isso, assim, como é que a gente diz assim, processualmente, na cultura digital, é diferente do presencial, que a gente tem como bater no ombro do professor e perguntar, professor, meu trabalho estava bom? Na cultura digital, a gente precisa ter um espaço de interlocução constante com o estudante, porque uma das questões da evasão, muito caras para quem trabalha com a educação à distância, é justamente a falta de diálogo, uma dialogicidade entre a instituição e o estudante. Então, isso tem que estar sempre constante, tem que estar acontecendo nesse momento. E isso é inclusão. E lá pelas tantas, nós ali da Prograde, de tanto estar em contato, convergindo, como diz o Jenkins, lá na década de 90, quando começa a surgir os hipertextos, a gente começa a se preocupar com a cultura da convergência. E tem um livro do Henry Jenkins, que ele lança naquele período, depois ele lança da cultura da conexão, porque a convergência é um fator muito importante. Então, o nosso GT, por exemplo, para finalizar minha fala, quando a gente, em maio, no início do mês de maio, dia 2 de maio, a gente cria esse GT da Educação e Cultura Digital, uma das primeiras coisas que eu conto para os colegas é o nosso objetivo maior é fazer convergir as nossas ações. Então, a gente entra em contato com a Biblioteca Central para fortalecer as ações do Sabe Mais,
para que ele vire um plugin, inclusive, no Moodle. A gente entra em contato com a professora Kelly, e a professora Kelly, para que ela nos oriente sobre direitos autorais e de imagem, e isso é trazido para dentro do Moodle, é trazido para dentro do plano de ensino. Hoje, por exemplo, semana passada, a gente teve reunião com a CAF, com o Incluir, né, com a Adriana, com a Denise, e com a Luciane Eli da Edurgues, e mais uma colega do Litoral. Então, na cultura digital, além dessa constante atenção institucional para com o aluno, que no caso aqui a gente fala do professor, do monitor, também é muito importante a convergência. Então, hoje de manhã até, né, Laura, a gente teve o nosso GT, e de manhã a gente estava falando, o Neto disse, gente, vocês se lembram que a gente falou que a gente ia publicizar as coisas que a gente está fazendo? Que a gente chama de entrega, coisas que a gente... tá, então a gente vai organizar uma página com hiperlinks, porque mesmo que esteja em mais lugares, é melhor estar em mais lugares do que faltar a informação. Então, eu te digo assim, a gente que pesquisa sabe que essa insegurança, essa ansiedade, essa preocupação, ela faz parte do mundo da cultura digital. Mas ela também tem que ser, digamos assim, ela não pode ser tão tensa. A gente tem que saber... A nossa live, Jane, da semana passada, do nosso primeira live, que é uma roda de conversa entre o pessoal a gente não sabia hiperlinkar no nosso link do YouTube, né, Laura? Aí a Laura com a Andy, daí a gente deu um jeito, a gente dá uma risada. Eu não sei fazer isso também. Então, isso é aprender juntos, e isso é muito próprio do estudante. O estudante que nós temos hoje na academia, ele aprende e significa a sua aprendizagem através do WhatsApp, do Messenger, há muito tempo. Então tem que ter paciência, só isso, né? Eu estava acompanhando aqui em casa uma aula na outra sala ali, e aí no intervalo que fizeram, era uma aula de pós, né, que já está acontecendo, que alguns cursos já estão com algumas aulas, né, na pós-graduação, e aí os alunos por conta própria, então no momento ali de intervalinho, eles botaram umas imagens engraçadas e uma música, por conta própria. E a professora aqui, ó, tudo bem, pô, muito bom. Mas, professora Jane, nós temos... bom, esse assunto aí a gente poderia continuar, e acho que realmente, como a professora Jane disse, são vários programas ainda para a gente abordar. Nós, dia 19 agora, efetivamente recomeçam as atividades da graduação, né, no sistema do ERA, do Ensino Remoto Emergencial, e temos também um comitê de acompanhamento, né? Uma comissão de acompanhamento que já está trabalhando e vai seguir justamente avaliando sempre, né, o desenvolvimento desse trabalho. Exatamente. Nós, tu deve ter percebido, André, como aqueles que nos ouvem devem ter percebido, que nós estamos cercando os professores e os alunos de todas as maneiras. Ou seja, sai depois de 4 reuniões bem difíceis a resolução, e hoje eu acho que a dificuldade de se terminar a resolução ficou justamente por conta da necessidade de ser discutida. Então, saiu uma resolução muito clara, e onde as pessoas têm todas as diretrizes a serem seguidas nesta resolução 25. E mais ainda, do ponto de vista da inclusão cultural, como fala a Cíntia, e todo o trabalho que vem sendo oferecido pela SEAD, pela Laura, nós estamos tentando dar o máximo que a gente possa dar de conforto para a nossa comunidade, né? E se a inclusão não se faz só com máquina, como diz a Cíntia, diz muito bem, o contrário também não, né? É preciso também ter a máquina para ter a inclusão digital. Então, nós começamos o semestre no dia 19, nesse momento os departamentos, os professores estão trabalhando com a adaptação dos seus planos, e eu queria terminar este programa, André, se tu me permitires, fazendo um apelo à comunidade. Se você tem um computador
que está lá jogado num canto, fora de uso, estragado, traga para nós. A gente vai, através do projeto do professor Marcelo Lubachevski, que a gente vai mexer nesse computador, torná-lo apto ao uso e, evidentemente, encaminhá-lo. Então, o que a gente quer assim, é dar todas as condições, e eu tenho dito, qualidade a nossa comunidade tem. Então, se nesse primeiro momento ela está insegura com a questão digital, daqui a um mês a conversa vai ser outra, completamente diferente. Pode ter absoluta certeza disso. Então, nos ajudem com os computadores. Eu tenho certeza que assim, nós ofereceremos o que de melhor nós temos, professores, estudantes, técnicos, e com isso a qualidade e o padrão URGS serão mantidos, não tenho a menor dúvida. Eu sempre digo que o nosso maior aval para essa afirmativa é justamente a nossa comunidade. Antes de encerrar, eu lembro do site que a Laura referiu, né? O site que a SEAD e diversos colegas aí também colaboraram para colocar todas essas orientações, o site urgs.br/ensino remoto, né? O hot site dedicado a justamente todas as orientações, capacitações, sugestões sobre esse assunto. E continua também o outro hot site, né? Aquele que a gente sempre estava referindo antes nos programas anteriores, o urgs.br/coronavírus, onde estão diversas atividades que não foram paralisadas, aliás, algumas começaram já durante a pandemia, né, atividades que a universidade realiza para o combate à pandemia. Nós agradecemos a presença da vice-reitora Jane Fraga Tutkian, da professora Cíntia Bol, da Faculdade de Educação e diretora do Departamento de Cursos e Políticas da Graduação, da Pró-Reitoria de Graduação, e também da vice-secretária de Educação à Distância da URGS, Laura Wunsch. O público pode fazer contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Este programa teve produção e apresentação de André Grassi, com apoio das estruturas da Rádio da Universidade, da URGS TV, da Secretaria de Comunicação da URGS e do Incluir, o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade. Esta edição do Diálogos URGS está disponível nos canais da URGS TV, no YouTube e no Facebook. Até o próximo programa.